Você sabia que existe um quase 11 de setembro brasileiro marcando a história do país para sempre e tudo isso por conta da política na época? Vem com a gente conferir essa história. Olá, sejam bem-vindos ao canal Historiólogo. Hoje nós falaremos sobre o voo 375 da antiga empresa de aviação Avasp. Vem com a gente. Em 1988, o Brasil já havia saído da ditadura militar e era governado por José Sarney, vice que assumiu diante da morte de Tancredo Neves. As primeiras eleições diretas para a presidência da República, no entanto, só ocorreriam no ano seguinte, e o país vivia um período de inflação galopante que só seria contida na década seguinte. Foi nesse contexto que, em 29 de setembro, um homem descontente e insatisfeito decidiu sequestrar o avião na tentativa de derrubá-lo sobre o Palácio do Planalto e matar Sarney. A tentativa de sequestro, que terminou com a morte de 3 pessoas feridas, virou história de filme, que inclusive está em cartaz no cinema. Um homem conhecido como Raimundo Nonato Alves da Conceição anunciou às 10 horas da manhã daquele fatídico 29 de setembro, quando 60 pessoas embarcaram para a última etapa daquele voo, e havia 38 a bordo, no aeroporto de Confins, na capital mineira. Foi então, após 20 minutos da decolagem, que Raimundo Nonato, munindo uma arma de calibre 32 e mais de 100 balas, anunciou o sequestro. Antes de entrar na cabine dos pilotos, Nonato disparou contra a porta do cockpit do avião e, como na época as estruturas não eram blindadas, o comissário Ronaldo Dias, que tentou impedir a entrada do sequestrador na cabine, foi baleado. Além dele, outro tripulante, Gilberto Rene, também foi atingido com um tiro na perna. Percebendo a situação, o comandante Fernando Murilo, que tinha formação militar, acionou pelo transponder o código 7500, que significa, na aviação, um sequestro, diretamente para a central. Foi após isso que Raimundo conseguiu entrar na cabine e, infelizmente, disparou na nuca do copiloto Salvador Evangelista, que morreu no mesmo local. Apontando a arma para Murilo, Raimundo ordenou que o piloto desviasse a rota em direção a Brasília, onde pretendia atingir o Palácio do Planalto, sede do novo presidente da República, na época, José Sarney, em um momento que o país enfrentava uma tensa crise econômica. Um avião que continha 108 pessoas, incluindo passageiros, funcionários e ele próprio. Com o alerta de sequestro já havia sido lançado à central, a Força Aérea Brasileira, a FAB, rapidamente enviou um caça para perseguir a aeronave. Após sobrevoar Brasília por algum tempo, o piloto tentou enganar o sequestrador. Ele disse que a visibilidade estava ruim para tentar convencê-lo a seguir em direção a Goiânia. Então o sequestrador fez mais uma ameaça e ordenou que a rota fosse desviada em direção a São Paulo. Com o copiloto morto, o grande risco do fim do combustível, o piloto tomou uma atitude arriscada. Começou a executar uma série de manobras aprendidas durante o seu tempo como militar. E pela primeira e única vez na história, em todo o mundo, um grande Boeing 737 realizou um turnout. Essa manobra, na qual a aeronave circula o seu próprio eixo para tentar derrubar Raimundo. Esse primeiro movimento, porém, não funcionou. Em seguida, o piloto tentou colocar o avião em queda livre, a plenos 9.000 metros de altura, em pleno parafuso. Talvez você não tenha entendido muito bem o que eu estou querendo te explicar, mas é basicamente você imaginar um parafuso entrando em uma madeira e fixando na bucha. O parafuso ele gira e o piloto, que pilotava aquele avião, um Boeing 737, fez mais ou menos uma manobra parecida com um parafuso rosqueando para perfurar uma madeira, e foi nesse momento que finalmente Raimundo caiu. No entanto, quando o voo 375 pousou no aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia, o sequestrador já estava de pé e iniciou assim uma tensa negociação com a polícia, que durou cerca de 2 horas. Em meio às negociações, a Polícia Federal deixou disponível a Raimundo o avião Bandeirante para tentar convencê-lo a descer do voo 375. Já era noite quando finalmente o sequestrador foi alvejado nas pernas pelos militares enquanto se dirigia a outro avião. Antes de ser preso,
Raimundo foi rapidamente encaminhado a um hospital em Goiânia, mas, no entanto, morreu dias depois, em decorrência de uma anemia falciforme, uma doença genética e hereditária que destrói os glóbulos vermelhos do sangue. A causa da morte, no caso, foi tão inusitada que muitos se questionaram na época se a verdadeira razão para a morte não teria sido uma injeção letal. No entanto, o caso até hoje não foi investigado. Essa história é real e está em cartaz no cinema, o Voo 375. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Deixe também um comentário sobre qual vídeo você quer ver por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!